Olá, meu nome é Mitch. Eu estou aqui para relatar a você uma experiência que tive. Antes de tudo, deixe-me eu perguntar uma coisa. Você tem dormido bem à noite? Se a resposta é sim, você é uma pessoa de sorte, porque eu não tenho dormido bem. Não mais. Mas independente da sua resposta, a história a seguir talvez faça você repensar um pouco melhor algumas coisas que acontecem durante o seu sono. Eu não sei se era sobrenatural, como por exemplo fantasmas, entidades, aparições, ou sei lá que palavras que as pessoas usam para descrever esses tais fenômenos. Mas depois que eu vi aquela coisa, passei a acreditar em qualquer lixo paranormal, por mais absurdo que seja. Uma semana depois que fui morar com meu irmão Edwin, assim que a minha casa foi vendida, eu finalmente terminei de desempacotar minhas coisas. Ele morava em uma residência fora dos limites de uma cidade pequena e não saía muito. Mas apesar disso, Edwin tinha gostado da ideia de eu me mudar para a casa dele, pois já fazia 10 anos que eu não via o meu irmão, então eu também estava um pouco entusiasmado. E mais, aquele parecia ser um ótimo lugar para tirar fotos de paisagens. Era um passatempo meu. Naquela noite, logo que acabei de arrumar meu quarto e organizar meus pertences, imediatamente deitei em minha cama porque eu já estava cansado de ficar me esforçando por 7 dias sem parar por causa da mudança. Tudo ocorria normalmente bem, porém quando era 1 da manhã, fui acordado por alguns barulhos vindos da minha janela. Logo pensei que era apenas um guaxinim qualquer, então ignorei e voltei ao meu sono. Na manhã seguinte, conversei com Edwin sobre isso, e ele disse que era normal isso acontecer. Nós estávamos em uma região com muitas árvores, então haviam muitos bichos por ali. Na noite seguinte, eu estava com insônia. Não conseguia dormir. Então, por muito tempo, eu fiquei olhando para o teto e pensando na vida. Já devia estar bem tarde quando eu ouvi um barulho que parecia ser minha janela abrindo, seguido de um forte estrondo. E nesse mesmo momento eu pulei para fora da cama e olhei em volta, mas não vi nada. Parecia que alguém havia entrado no meu quarto e se esborrachado no chão. Mas como não vi nada, simplesmente voltei a tentar dormir. Afinal, deve ter sido apenas minha imaginação. Assim que acordei, fui direto para a cozinha, como de costume, para comer o meu café da manhã. Mas quando meu irmão me viu, arregalou os olhos e deixou cair a xícara de café. Parecia que tinha visto um fantasma. Eu perguntei o que houve, mas ele não me respondeu. Foi correndo no banheiro pegar um espelho. Mas quando eu vi meu reflexo naquele objeto, eu percebi o porquê do espantado. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Havia um corte enorme em minha bochecha esquerda. Assustado, Edwin me levou para o hospital e, chegando lá, tive que aguardar um pouco na sala de espera. O corte em meu rosto estava começando a coçar e fiquei pensando no que teria causado aquilo. Quando finalmente fui atendido, tive que fazer alguns exames para ter certeza de que estava tudo bem comigo. E assim que recebi o diagnóstico, meu médico disse que devo ter sido vítima de sonambulismo. E essa foi sua teoria. Porém, ele também me disse algo que fez meu sangue gelar na hora. Comecei a ofegar e meus olhos arregalaram de pavor ao ouvir ele dizer de uma forma bem peculiar: "Você, de alguma forma, perdeu seu rim esquerdo na noite passada. Nós não sabemos como. Desculpe, Mitch." Não havia ferida exposta e nem marca de cirurgia. Não havia nada, nada. Então como aquilo aconteceu? Quando voltei para casa, fiquei o dia todo preocupado pensando naquilo. Mas como se não bastasse, naquela mesma noite foi o momento do meu ponto de ruptura. Eu não ia conseguir dormir de jeito nenhum depois da notícia que havia recebido mais cedo. Eu estava com muito medo de acontecer de novo. Só que quando deu exatamente meia-noite, ali estava muito quieto. Então, novamente, eu comecei a escutar o barulho daquela janela abrindo. Eu me virei um pouco e me deparei com uma visão verdadeiramente horrível.
Eu tava cara a cara com uma entidade bizarra que usava um capuz preto e uma máscara azul, sem nenhum nariz ou boca. Mas o que mais me assustou nele foi que, no lugar dos olhos, haviam apenas duas órbitas negras e vazias com alguma substância negra escorrendo delas. Ele estava curvado do lado da minha mesa, só observando. Então eu estiquei o braço e rapidamente peguei minha câmera, que estava em cima da cômoda, e tirei uma foto. Após o flash, aquilo pulou em cima de mim e tentou abrir meu peito com uma garra. Acho que ele estava querendo furar os meus pulmões. Eu me defendi chutando-o no rosto, e sem pensar duas vezes, eu corri para fora do meu quarto desesperado. Aquela criatura ia arrancar todos os meus órgãos, disso eu tinha certeza. Saí para fora da casa do meu irmão e fui em direção à escuridão da floresta, rezando para que aquela coisa não tivesse me seguindo. Eu corri tão rápido que acabei tropeçando em algo e caí inconsciente no chão. Quando acordei de manhã, estava no hospital, ainda espantado com o ocorrido. De repente, o médico que havia me tratado outro dia entrou no meu quarto com alguns papéis em mãos. E ele bem seriamente dirigiu seus olhos para mim e disse: "Eu tenho duas notícias para você, Mitch. Uma é boa, mas a outra é péssima." "Essa não. Será que aconteceu alguma coisa comigo?" "A boa notícia é que você teve ferimentos leves e seus pais estão vindo para buscá-lo." Suspirei de alívio ao ouvir isso. Ainda bem. "Porém, Mitch, o que eu vou te falar agora é duro e eu preciso que você seja forte. A má notícia é que seu irmão foi morto. A causa da morte ainda é desconhecida. Eu sinto muito." Na hora eu entrei em desespero. Aquilo aconteceu mesmo com o meu irmão. Meu Deus, quem era aquela criatura? Por que isso estava acontecendo comigo? Assim que chegaram, meus pais me disseram que já havia ocorrido o enterro de Edwin e que também já haviam recolhido a maioria das minhas coisas na casa dele. Surpreso, eu ainda indaguei: "O quê? Como assim?" Mas o que aconteceu é que eu fiquei desmaiado por dias. Ganhei até uma concussão na minha cabeça. E depois da explicação, eles me levaram de volta para a casa de Edwin para recolher o resto dos meus pertences. Quando chegamos, a casa estava lacrada com faixas da polícia e só nós tínhamos permissão de ir lá. Eu pedi para esperarem no carro que eu ia recolher o resto sozinho, mas ao entrar no meu quarto, tive uma imensa sensação de medo. Mesmo assim, tentei manter a calma. Rapidamente recolhi uma caixa e a minha câmera, que estava jogada no chão ao lado da cama, e depois saí do cômodo. No corredor que levava para o aposento, eu vi alguém caído no chão. Me aproximei um pouco e vi que era o corpo do meu irmão estendido no piso. O corpo estava sujo de terra e com algo pequeno ao lado dele. Mas o que ele estava fazendo ali já não tinha sido enterrado. Eu estava arrepiado e não queria ficar mais nenhum minuto lá dentro. Então eu peguei aquela coisa pequena que estava ao lado dele e, sem nem mesmo saber o que era, eu saí daquela casa. Entrando no carro do meu pai, preferi não mencionar sobre o corpo de Edwin. Então eu dei um suspiro tentando me acalmar e depois levei minha atenção até aquela pequena coisa que eu tinha catado lá dentro. Mas quando eu vi o que tinha pego, quase vomitei com aquilo, pois o que eu estava segurando naquele momento era o meu rim roubado, que estava mordido e com aquela gosma negra sobre ele. Ninguém nunca acreditou em mim, e o que teria sido tudo aquilo eu não sei. Mas hoje, sem um dos meus rins e com o meu irmão morto, a única coisa que pude passar adiante era a foto daquela coisa. Esse é ele. E você, tem dormido bem à noite? Agora é sua vez de acender a vela.